Quando o DNA da velocidade tá na família, não tem jeito, todo mundo se envolve no assunto. Exemplo claro são os Barrichellos. Rubinho, obviamente, é o principal representante nas pistas, mas a história dele no automobilismo começou lá atrás, quando seu avô Mário deu seu primeiro kart de presente. O pai Rubão, que trabalhava aqui nos arredores de Interlagos, só deixava ele treinar se fosse bem na escola. E o tio Darcio dos Santos, que era piloto na época, foi um dos principais incentivadores. De avô para neto, tio para sobrinho e agora de pai para filhos. O Rubinho piloto todos já conhecem. Correu nas principais equipes da Fórmula 1 e até arriscou na Fórmula Indy. Mas e o Rubinho pai? Será que os filhos também herdaram a paixão pela velocidade? Paixão essa que sempre foi passada de pai para filho. Keke Rosberg com o Nico, Nelson Piquet e Nelsinho, Mário e Michael Andretti, Al Unser e Al Unser Jr., Alain e Nicolas Prost, Gilles e Jacques Villeneuve, Graham Hill e Damon Hill, e muitos outros. Hoje o Rubinho divide o tempo entre as corridas na Stock Car e a futura carreira de piloto dos filhos Dudu e Fefo. E ele contou com exclusividade para o Kart News como anda a vida dele. Rubinho, Dudu e Fefo, um trio inseparável dentro e fora das pistas. Rubinho, vamos começar falando um pouquinho sobre você ter seus filhos com você na pista, nada melhor. Não, nada melhor. Você viu, você chegou assim, você viu o entrosamento que é. A gente, muito mais do que só um pai, né, colocando, porque a pista é maravilhosa porque você coloca a educação realmente. O esporte te dá essa chance de vez em quando ganhar ou perder, mas você tem chance de mostrar para ele por que aconteceu isso, por que tem que ser desse jeito, por que tem que ser educado, por que jogar uma raquete de tênis ou um capacete quando está nervoso não é legal. Então o entrosamento que a gente tem é mais do que um pai, é muito de amigo. Então a gente se diverte demais nas pistas e eu deixo sempre bem claro e você pode confirmar com eles. Eles estão aqui por vontade própria. Minha vontade, eu estaria aqui sim, assim, eu amo isso que eu faço, então, mas eles decidiram que por enquanto eles querem isso. Eu ia perguntar pra você, então eu vou ter que perguntar pra eles mesmo, né, Dudu? Porque vocês viam o pai de vocês andando, correndo, treinando, e essa vontade surgiu quando? Então, eu acho que muita gente pode pensar que eu ando por causa do meu pai, mas eu acho que eu faço porque eu gosto, mas ele acaba sendo um incentivo, né? Eu acabo tentando ser igual, mas igual dentro da pista e não copiando ele na profissão. Mas já que eu tô dentro da profissão, deixa eu copiar ele, que eu sei que ele se dá muito bem, então eu vou tentar vir atrás dele, que ele vai abrindo o caminho pra mim. E você, Fefo? Menorzinho, mas querendo copiar o pai e o irmão? Toda noite eu sempre lembro que ele pergunta pra mim, é isso mesmo que você gosta? E eu já pedi pra ele parar de falar isso, porque eu fico com raiva, porque eu já falei, pai, é isso que eu gosto. E ele sempre vem toda noite, Fefo, é isso mesmo que você gosta? Pai, para de falar isso. E agora ele nunca mais fala que eu já pedi pra ele parar de falar. Porque fica na consciência, assim, uma coisa de não forçar, principalmente porque eles são crianças, estão crescendo, têm outras vontades, amiguinhos fazendo outras coisas. Não tenho dúvida que eles não podem deixar de ter a infância. Eu não deixei de ter a infância. Na verdade, a Silvana, minha esposa, acha que eu deixei sim. Muita coisa para trás, muita amizade, e pode ser que eu pulei alguma fase da minha amizade, né? Eu tenho amigos da escola, mas não como ela tem ainda contato com todo mundo, porque, enfim, eu fui para a Europa com 16 anos, né? Então eu não sinto falta de nada. Eu me dediquei a isso, mas eu fui ultra feliz, mega feliz com isso. Então, o que eu quero para eles é que eles tenham o coração sempre limpo. Então, tendo o coração limpo, não importa o que eles vão fazer, porque vai chegar a hora em que o amiguinho vai sim falar para eles, legal, bebi ontem, achei o máximo. Então, quer testar? Eu gostaria que eu fosse o primeiro amigo a testar. Depois a gente, quer fumar um cigarro? Nunca fumei, mas quer fumar um cigarro dentro de casa pra gente ver? Eu acho que tem que ter essa coisa
E mais do que nunca, o esporte aí deixa isso mais longe ainda, né? Eu fui beber uma primeira coisa quando eu tinha 24 anos de idade, comemorando uma coisa de Fórmula 1. Então, você vê, eu sempre tive a plataforma que meu pai deixou feitinha, que é aquilo que eu estou repassando para eles. Para chegar na frente exige mesmo, né? Uma dedicação, dormir cedo. Tem muita coisa que envolve, mas que o esporte traz um benefício gigante, porque é isso que você falou. Afasta. Como é que é dormir cedo, Dudu? Fala aí. É assim, se eu vou pra alguma festa ou se eu tenho alguma coisa, eu preciso estar na cama às 10. Não importa se começa às 10, então eu não vou. Mas Mas você pode ficar na festa. eu escolho se eu quero ir na festa ou se eu quero andar de kart. Se for andar de kart, precisa estar na cama às 10 horas, que na minha opinião 10 horas até já é tarde para um piloto, mas é escolha. Ou você escolhe a profissão ou você escolhe a diversão, e eu acho que a diversão, óbvio que ela sempre tem que estar ali, mas a profissão ela tem que estar um passo à frente. O sobrenome carrega um peso no capacete para eles e eles não vão vir aqui brincar, eles vão vir aqui para ganhar. Então tem essa dedicação, tem que dormir cedo mesmo, porque você vai vir para a pista para quê? Para ganhar. Sabe que eles, você vê, a cor do capacete tem um pouco de semelhança com o meu. O do Fefo nem tanto, mas eles chegaram para mim um dia e falaram assim: pai, a gente pode ter a nossa própria cor? Naquele momento, me deu uma facadinha no coração que eu falei, poxa, eu queria que eles representassem. Mas na verdade, eles estão saindo um pouco daquela coisa, daquele estereotipo de ter que ser igual ao pai, estão seguindo o próprio caminho deles, né? Então você vê, ele falou até 10 horas é um pouco tarde, mas é que a gente era tão regradinho, 8h30 para dormir e tal, que um dia um amiguinho do Fefe chegou em casa e falou assim, eram 10 horas, eles iam dormir num fim de semana, e o amiguinho falou, não, mas 10 horas eu durmo durante a semana. Então a gente era até, né, você vai se adaptando, pai de primeira viagem, vai indo e tal. Então é muito importante a gente ter essa coisa de estar gostoso para todo mundo, né? A Silvana fica braba que vai dormir cedo, que perdeu a festa por causa do amigo e tal, mas é a escolha dele, é importante que ele tenha, se ele quer realmente seguir o negócio, acho que precisa ter aquela destreza, precisa estar na cama cedo pra gente, você que sabe o quanto você tem que estar esperto e com o olhar, com o reflexo, com tudo, se você dormir pouco, um dia pode funcionar, mas todos não. Como que você faz para tentar respeitar um limite ali, para não ser pai e ser aquele cara que vai dar as dicas certas para o desenvolvimento deles na prova? Assim, a primeira corrida do Dudu e também a primeira do Fefe, eu chorei do começo ao fim. Mas chorei, que era uma emoção, aquela me matava aquilo, sabe? Agora, depois eu fui começar, porque eu me lembro muito bem, a gente entrou no carro aquele dia, eu falei, e aí, papai te ajudou? O Dudu falou, pai, você falou tanta coisa que eu nem lembro. Ou seja, eu falei demais mesmo, eu passei do meu limite, querendo dar demais para ele, quando que você tem que dar um conselho, 2 conselhos e aparecer as coisas e você vai dando aquele toquinho. Ele me dá muitas dicas boas. Eu sei que ele já correu de cadete quando ele era pequeno, então eu sei que ele sempre dá boas dicas de traçado, dicas de tudo. Então eu tô sempre tentando seguir ele, porque eu sei que ele sempre, geralmente, vai estar falando a coisa certa. Mas eu falei alguma coisa a mais hoje? É importante até saber. Porque eu acho que assim, depois que eu parava da minha meia hora, ele sempre me dava uma dica. E daí, tipo, ele esperava pra eu memorizar essa dica pra ele me dar outra. Porque se ele me dá muita coisa, aí fica difícil de memorizar. Mas ele dava uma, ele esperava e depois ele dava outra. Você também, Dudu, como é que é com o seu pai ali na beira da pista? Te dá uma tranquilidade ou às vezes dá um pouquinho de nervoso pra você querer fazer direito, pra ele ficar orgulhoso de você? Eu acho que quando eu entro na pista, eu não posso ter o medo ou o orgulho de tentar fazer ele orgulhoso de mim. E eu acho que, às vezes, quando você quer muito bem da pessoa, às vezes você fala tudo o que você tem pra falar, pra ver se, por exemplo, quando meu irmão tá andando, eu começo. E o meu irmão, ele fica tipo, tá bom. Fala, Fê, você ouviu o que eu falei? Ele, oi? Aí eu fico tipo, Fê, eu tô tentando te ajudar, você não tá me escutando. Mas quando ele vem falar pra mim, eu também não escuto ele. Porque é tanta coisa, você tá querendo tanto, você tá com todas as suas forças querendo ajudar tanto aquela pessoa,
que você acaba falando tudo que você acha que tem que falar e você até pode acabar prejudicando. Você treinou eles para falar também? Eles falam bonitinho, né? E você sabe que eles são tão sinceros que esse é o orgulho maior, né? Ele chegou pra mim ontem e ele falou assim: pai, eu torço muito pra você, mas quando eu tava te seguindo na pista me dá raiva como você faz direitinho. É uma coisa gostosa de ouvir ele falar, porque até nisso ficou bonitinho, sabe? Ele colocou de um jeito que, pô, eu ainda tenho que treinar aqui, treinar lá. E as 500 milhas é importante até pro pessoal saber. As 500 milhas é um peso muito alto, o kart fica muito pesado. Com os 45 quilos dele, nossa, ele carrega praticamente ele de novo do lado do kart. Então, porque tem um peso mínimo na categoria, então todo mundo precisa manter mais ou menos o peso mínimo. Então, para eu manter o peso mínimo de um adulto, sendo que eu peso 45 quilos, eu preciso levar muito lastro. O lastro, ele é tipo uma barrinha de peso que você coloca aqui do lado, só que acontece que pra mim fica muito peso e o kart ele fica desbalanceado, então o kart dele fica diferente do que o kart pra ele é. Uma emoção muito grande. Falei pra ele que agora ele é praticamente um adulto. A última vez eu fiquei com ele, fiquei procurando, seguir ele a volta inteira, tal. Agora eu vou seguir o meu processo. Se ele quiser alguma coisa, logicamente eu vou estar sempre lá. Ele tem que entrar decidido, seguir o caminho dele e abrir as portas para o destino dele hoje, né? Então não tenha dúvida que como pai, como torcedor, eu vou estar olhando para todo lado para ver se o danadinho está na pista, mas do resto é super tranquilo, é ele que vai abrir o caminho para ele. Na segunda parte da entrevista com a família Barrichello, você vai conhecer a veia artística de Dudu e Fefo. Fala galera, eu sou o Dudu e a gente tá aqui para mais um vídeo. A gente faz desafio de futebol. Vai, Fefo! A gente mostra o nosso dia a dia no kart. Eu não vou ser o dono do vídeo, vai ter mais gente. Opa! E eu garanto que os filhos do Rubinho são duas figurinhas do YouTube. E aí, você curtiu o programa de hoje? Então entra lá no nosso Facebook, Instagram e canal do YouTube. Ah, e você já visitou a Ayrton Senna Shop? Não? Então clica, é www.ayrtonsenashop.com.br. Adquira produtos oficiais e exclusivos do nosso eterno campeão. Tem muita coisa legal. O Cat News fica por aqui, mas a gente tem encontro marcado domingo que vem, em 3h30 da tarde, aqui na Record News. Tchau!